Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos destrinchar os principais assuntos aí do Vasco da Gama, como sempre, sem maquiagem e sem sacanagem. Aqui vocês vão ter informações que a imprensa não te dá e que os passadores de pano simplesmente ocultam. Eu peço ao senhor, à senhora, conforme for chegando aí, para deixar aquele like ou aquele dislike para avaliar o nosso conteúdo. Se o senhor tiver insatisfeito ou a senhora com esse momento o qual o Vasco da Gama vivencia, nos ajuda a ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu peço com carinho essa gentileza aos senhores. E neste vídeo a gente vai falar muito aqui sobre a situação da Copinha. O Vasco foi eliminado da competição. Vamos abordar a reunião que acontecerá na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para debater a utilização do VAR. O Vasco da Gama, que se sujeitou a participar da Copa do Brasil para poder ganhar menos aí do que o Ceará e o Fortaleza. A gente vai explicar tudo para vocês. A situação de jogador se apresentando hoje, o Vasco da Gama focando aí no jogo treino que vai acontecer na quinta-feira contra a equipe do Audax. Vamos falar aqui sobre a situação de reforços e jogador. O Lucão saiu na calada da noite ontem, não é mais atleta do Vasco da Gama. A gente vai contar tudo e vamos falar aqui sobre a política do Vasco. Afinal de contas, o Levenciano ontem ele soltou o verbo, fez um discurso muito emocionado no seu Instagram que repercutiu muito. E vamos falar aqui sobre essa situação do Mussa, do orçamento que teve ontem, da aprovação. Tá bom, rapaziada? Então vamos lá para o vídeo não ficar longo. O Vasco da Gama ontem foi eliminado da Taça São Paulo de Júnior, perdeu para o São Paulo por 4-2. Ficou muito explícito que fisicamente os atletas do São Paulo estavam melhores condicionados do que o Vasco da Gama. A zaga do Vasco errou muito, mas que sirva de lição. O investimento que o São Paulo faz na base é superior ao que o Vasco da Gama faz. O São Paulo, um técnico aí, o Alex, renomado. O Vasco investindo num treinador que não tem lastro. E toda essa situação ontem foi flagrante, né? O Vasco da Gama simplesmente eliminado da Copinha. Pelo menos tem alguns jogadores aí que, como o Andrei e o Figueiredo, que vão ser aproveitados pelo Zé Ricardo. Deixe aí nos comentários o pensamento de vocês. Bom, com relação à situação da reunião que vai acontecer hoje lá na FERJ, eu espero que o Vasco mande um conselheiro ou um representante para o arbitral, porque é o seguinte, né? Vai ser debatido a utilização do VAR no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E depois não adianta ficar reclamando aí, chorando, falando que foi prejudicado. É hora de ter representatividade. E a gente fica se perguntando quem é que vai representar o Vasco nessa reunião. Será se o Vasco vai mandar alguém? Bom, a gente tomou conhecimento ontem que o Vasco vai enfrentar a equipe da Ferroviária na primeira fase aí da Copa do Brasil. Até aí tudo bem, dá para vencer a Ferroviária, time aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é o seguinte, rapaziada, o Vasco vai receber na primeira fase R$ 560 mil apenas.
Sabe por quê? Porque o Vasco está na Série B. E clubes aí como o Ceará e o Fortaleza vão receber 990 mil porque está na Série A. E o Vasco da Gama, independente de série, tem uma torcida gigante. Tem uma torcida que dá uma audiência enorme aí para os patrocinadores e para a TV. E o Vasco se sujeitar a entrar numa competição dessa forma ridícula é lamentável. Bom, hoje, dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa, o Vasco visando aí o jogo treino contra a equipe do Audax, dia 20, nessa quinta-feira. O jogo vai acontecer às 16 horas da tarde e é o último teste aí do Vasco para enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira às 19 horas. Perfeito? No dia 26. E a gente vai ficar aqui na torcida para que dê tudo certo. Hoje o Luiz Cangá será apresentado aí às 14 horas e 30 minutos. É a apresentação oficial do atleta. O Miranda encaminhou aí a renovação de contrato, o zagueiro aí que está suspenso por conta de doping, né? E está aguardando o julgamento aí da Conmebol. E o que pegou de surpresa, foi a situação envolvendo aí o Lucão. O Lucão, na calada da noite, simplesmente foi pro Red Bull Bragantino. Deixou o Vasco da Gama. E eu vou falar uma coisa, esse Carlos Brasil é um palhaço. Ele colocou a culpa no torcedor do Vasco. Vocês acreditam, né? Ele falou assim, o Carlos Brasil, abre aspas para ele, acho interessante porque massacram os meninos e depois questionam a saída. São seres humanos. Vocês acham que eles estão felizes com o que o torcedor faz? Foi a pergunta do Carlos Brasil. A culpa é nossa que cobra aí os jogadores do Vasco da Gama. Fato que o Vasco da Gama não vai receber nada e hoje a gente recebeu uma informação aí a qual o Vasco da Gama estaria devendo 3 meses aí de salários. Aí eu pergunto para o jornalista passador de pano que fala que pingou. Mais de 3 meses de salário atrasado o Lucão. Bom, com relação à situação aí de reforços aí, o Vasco buscando um zagueiro e buscando também um atacante. Para a zaga, o Vasco ainda está tentando o Oliveira, informação que veio lá do Atenção Vascaínos nesta manhã. Se não houver aí uma venda do Atlético Goianiense, o presidente do Atlético até faz negócio com o Vasco da Gama, mas a preferência é a venda. O Vasco ontem houve no noticiário uma especulação sobre o jogador Juan Quinteiro, mas foi desmentido aí pela assessoria e representante do jogador. E a situação do Getúlio podendo pintar no Vasco da Gama a qualquer momento aí, o atleta estaria muito próximo de assinar com o Vasco da Gama. E meus amigos, com relação à política do Vasco da Gama, ontem foi aprovada a proposta orçamentária e, pasmem os senhores, tá? Houveram 9 alterações em relação àquela proposta que foi apresentada em dezembro. E olha só, o superávit da gestão Salgado para esse ano de 33 milhões, o Mago das Finanças colocou para 57 milhões. Então estima-se aí um superávit de 57 milhões. E o fluxo de caixa do Vasco da Gama, que era de 62 milhões, estima-se aí 73 milhões e 400 mil. Então tem muito dinheiro, segundo o Adriano Mendes, aí vai dar superávit, salário não está atrasado. E o Levenciano ontem fez um discurso muito emocionado aí na internet, que comoveu a todos. Essa situação aí envolvendo o Mussa, tá para poder sair uma decisão aí. Tem muita gente falando babaquice aí na internet, mas o Mussa tá muito arrependido. E se arrependimento matasse, eu vou falar uma coisa para vocês:
Inclusive, aí ele estaria muito dividido. E ontem ele não participou aí dessa votação da proposta orçamentária. Então vamos ficar atentos, porque a gente vai ter novidades a qualquer momento, seja para o bem ou seja para o mal, aí no judiciário também do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!